Seja muito bem-vindo ao segundo podcast da UziCraft, o UziCast. E a nossa ideia é muito simples. É muito mais do que falar de máquina, tecnologia, é contar histórias. Porque por trás de cada máquina, cada empresa, existe uma família, existe um empresário que decidiu investir no seu equipamento, investir na sua marcenaria. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial, o pessoal da F5, são clientes nossos, vizinho aqui da fábrica, e eles têm uma história muito interessante. Então eu apresento para vocês Felipe e Fabiane da Five. E para a gente começar o nosso podcast, eu queria que vocês contassem aí, parece que vocês não eram do ramo, era de uma reguladora de sinistro. Como é que surgiu? Parece que o Felipe tem uma curiosidade aí com os móveis. Conta um pouquinho como é que foi essa transição. Parece que quis mobiliar a casa. Conta um pouquinho para nós como é que foi esse início com a marcenaria, depois a chegada das máquinas. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, Nicolas, Patrick. Para nós ser o segundo podcast e a gente tá participando é gratificante demais e ver que estamos no caminho certo. Que legal. Que bom. A questão da gente montar a F5, isso daí é uma paixão, né, na marcenaria que eu tenho já há bastante tempo. A Fábio até fala, sempre foi marceneiro, né, sempre fez móveis. Fiz um salão da minha mãe, lá no passado, um guarda-roupa da minha avó, dentro da nossa casa, um apartamento novo, né, fizemos o quarto do nosso filho, e é um dom que eu acho que Deus me proporcionou, sabe? Não tem marceneiro na família, não tem ninguém com marcenaria, e acabou que, né, construímos uma casa grande, uma casa ampla, e na época nós fizemos alguns orçamentos, e achei por bem ir a São Paulo, na Formobile, né, conhecer a UziCraft, antes conhecemos a UziCraft, conhecemos o maquinário de vocês, acabamos indo para a Formobile, na volta fizemos toda a aquisição dos equipamentos. Mas é uma história engraçada, de coragem mesmo. Sim. E vocês... Tu já comentou que já tinha fabricado alguns móveis, já tinha feito... Antes das máquinas, como é que você fazia? Você mandava para a madeireira, cortava e fitava? Como é que era, Felipe? Na verdade, eu comprei, lá no passado, eu comprei uma Makita, sabe? Uma serra manual, e fiz uma régua de 6 milímetros. Ali já começou as ideias, a gente começou a cortar. Depois eu descobri que tinha empresas que terceirizavam a parte de cortagem, de fitagem, e acabou que foi aí que eu fui ingressando. Só que antes de tudo isso, quando nós ficamos juntos, acabei indo trabalhar com o meu sogro na reguladora, e ali entramos num departamento e fui conhecendo todas as áreas da empresa. Eu correndo de um lado, a Fábio do outro, assumimos parte da diretoria, eu assumi uma parte da diretoria, ela assumiu outra, e a gente começou a se familiarizar com gestão. Então, uma paixão que eu tinha lá atrás, que era a fabricação de móveis, aliado ao nosso conhecimento, parte de gestão, aí que começou as ideias a fluírem, né, aí pro lado da marcenaria. Que legal. E você sempre teve esse desejo. E a Fábio, como é que caiu nesse mundo da marcenaria? Só foi no embalo? Então, na verdade, né, sempre trabalhei com meu pai nessa reguladora desde meus 15 anos de idade. Sempre amei, né, o que eu fazia ali. Empresa familiar, e eu tinha paixão naquilo também. Porém, também sempre gostei muito nessa questão de decoração, design de interiores, né, móveis. Tem mulher que não gosta, né? Uma Então, boa decoração, né? Eu admirava muito também o Felipe fazendo os móveis. Sempre estava ali ajudando no acabamento, eu que colava os tapa-furo, eu que validava o que ele fazia, mesmo sendo por hobby, né? Sempre gostei muito. E teve um momento que eu até tentei, né, conciliar as duas empresas. Sim. Eu ia, acho que umas 2 vezes na semana para a reguladora, e 3 na marcenaria, ou vice-versa. Porém, o Fê falou, Fábio, eu tô precisando da tua ajuda aqui. Por favor. E, né, vem me ajudar. Como eu também
nunca tinha feito outra coisa, né, da vida, além de curso, trabalhar na reguladora, eu também quis me permitir, Sim. sabe, viver algo novo, algo diferente, que eu também tinha um gosto, né, por isso. Então, resolvi apoiar ele e, graças a Deus, tá dando super certo. Ele em uma ponta, eu em outra, né? A gente se uniu. Foi difícil tomar essa decisão, né? Pela questão do meu pai, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração e um carinho enorme, gigantesco. Mas todo esse tempo também foi importante, como o Fê falou, né? A questão da gestão, a gente conseguiu sempre estar evoluindo nisso, e é o que nos ajuda muito hoje na marcenaria. Que bom. Porque você escuta muitas marcenarias comentarem, muitas não dão certo, infelizmente, né? Sim. E eu acho que um dos maiores problemas de não darem certo é justamente de não saber fazer a gestão. Sim. Né? Você precisa saber fazer gestão de pessoas, operacional, enfim. Então, isso, graças a Deus, a gente tá conseguindo, né, sequenciar. Bacana. Que legal. Essa é uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Assim, hoje o Felipe fica muito mais na parte ali de produção, operacional, e você fica mais comercial. E administrativa. Show de bola, que legal. E como é que foi, assim, porque você já fazia alguns trabalhos e tal, ali um pouco mais como um hobby, e depois você de fato definiu. Quando que foi essa decisão? Foi formado passada? Foi em 2024. 2024, né? Isso. Aí você já comprou as máquinas e você já tinha marceneiro, alguém, ou você simplesmente meteu a cara? Como é que foi, Felipe? Não tinha Nicolas. nada, né? Foi na cara e Só na à coragem. vontade. Foi na cara e na coragem. Por isso que é uma história bem interessante, né? Não é comum, né? Não, exatamente. Do nada, o rapaz que trabalhava com transporte rodoviário, né? Do nada montar uma marcenaria, e isso chamou muita atenção de alguns fornecedores, de alguns parceiros. E muita gente também nos chamou de louco, né? Sexta-feira Muita você falou pra mim lá, muita gente chamou de louco, Sim. né? muita Sim. gente, né? Porque do nada, o cara saiu de uma empresa e montou a outra. E a gente não E tinha, não- né, funcionário, não tinha Não. espaço, barracão. Tinha muita vontade e coragem. Então, quando eu fui para a Formobile, que eu conheci de fato a tecnologia, o software ali, aquilo ali eu achei Tô encantador. doido. Só que eu nunca mexi. Então aí entra a parte da gestão, né? Daí fui conhecer a Uzicraft. Hoje em dia tem inúmeras empresas aí no mercado, porém eu acabei optando por uma empresa próxima, né? Fui até a fábrica de vocês, o pessoal pela linha do comercial me atendeu muito bem. E ali, né, Fábio, eu acho que é ali que começou a despertar de fato, vamos montar a nossa fábrica. É isso que E eu a quero. casa ficando pronta também, uma casa ampla, 450 metros quadrados. Só área da churrasqueira essa. Então, e daí acabou que uma coisa foi somando com a outra. Os equipamentos de vocês é fantástico, sabe? Eu nunca tinha pisado dentro de uma marcenaria. E é isso que alguns marceneiros até lá dentro da fábrica, eles falam, para de mentir, Felipe, quantas marcenarias que você já trabalhou? Sabe, quando a gente entra para dar uma sugestão, uma ideia, e daí chama a atenção deles, né? Fala a verdade, em quantos que você já trabalhou? Eu falei, não, a única que eu pisei foi a minha. E a minha que começou já num porte diferente, né? Exatamente, é isso que eu comentei agora, porque normalmente a gente vê aquele estágio de comprar uma maquininha pequena, depois até chegar ao CNC, às vezes é anos. E o caso de vocês é um pouco diferente, né? Já começou com CNC, já começou com coladeira automática, já chegou totalmente automático ali, né? Já. É que a gente sempre gostou também de tecnologia, né? Sim. De evolução. A gente sempre buscou por isso. Que trouxesse um pouco mais de facilidade, né? Por mais que não fosse do ramo, não soubesse mexer. Então, depois dessa feira e de conhecer vocês, a vontade falou, mesmo que não tivesse no conhecimento em si, né? Sim. Não, vai dar certo. Se é pra gente começar, vamos começar forte. Sim. Que né? legal. E nessa transição, assim, que vocês começaram, aonde que vocês perceberam, assim, onde que vocês tiveram as maiores dificuldades? Foi, às vezes, a parte operacional das máquinas, ou foi a parte do software? Onde que foi, assim, onde que vocês tiveram mais dificuldade nessa implantação, assim, nesse início com as máquinas?
Eu te digo que em todas as etapas. A marcenaria, ela não é fácil. Não é fácil. A gente, com visão externa de outros negócios, acabou implantando métodos e processos ali dentro que para nós foi muito difícil porque a gente não tinha pisado em uma antes, né? Entendi. Então, e muito foi de você absorver o que os marceneiros, outras pessoas que já vinham com experiência da marcenaria, você absorver. E eu sempre comento, a gente aprendeu muita coisa na dor, tá? Por não ter tido essa experiência em outras marcenarias. Então, a gente aprendeu métodos, formas, método construtivo, foi tudo dentro da nossa fábrica. Sabe, até chegar no método construtivo que a gente utiliza hoje, não foi assim, vou fazer desse tipo, não. E tudo era algo novo, né? Então, E a gente Tudo. queria aprender, digamos assim, né? Com a nossa casa, mas não deu tempo. Né? A gente queria, se fosse Quem é vendedor é assim, né? Daí vai vendendo, vai ver quando vê. Então, se Deixa fosse a para casa lá. errar, né? Enfim, que fosse na nossa casa. Essa era a ideia desde o início. Mas não deu tempo, realmente. O pontapé, assim, é o primeiro projeto que nós executamos, assim, que foi a nossa entrada no mercado de móveis residenciais, foi um apartamento em Balneário Camboriú de um jogador de futebol. Então foi o primeiro projeto, assim, de grandes proporções que a gente assumiu. A gente não tinha equipe. bateu no peito Não. e vamos pra cima. Não, a Fabiane, no dia da reunião lá, a fábrica limpa, os maquinários todos novos. A fábrica limpa, eu fiquei com vergonha de levar o arquiteto, Um escritório os de arquitetura, arquitetos né? lá na fábrica, porque não tinha um móvel pronto, não tinha nada. E foi indicação de um amigo nosso, um construtor, que nos conhece há mais de 20 anos. Ele falou, Felipe, o que você tem aí, e eu sei que quando você fala, você cumpre, então Vai. Fica tranquilo. fique tranquilo que vai dar certo. E daí a gente chamou esse escritório lá, conversamos. Hoje a operação é uma operação que passa muita segurança, né, para o arquiteto. Sim. Porque você não vê só uma serrinha, você vê máquinas de grandes proporções lá, né? Exatamente. Então isso traz segurança. E daí era eu, a Fábio e o operador da CNC, que é meu cunhado, que acreditou desde o momento que eu falei, vou montar uma fábrica, ele falou, se precisar eu vou junto. Eu falei, não, eu já tô contando com você. Bora. Então foi nós três que começamos ali, e desse projeto a gente começou de fato a formar a equipe. E daí as coisas foram avançando, a gente foi entrando em Santa Catarina, e foi um desafio muito grande, porque... Ainda mais a primeira ainda a distância, né? Que a gente sabe que a distância... E era um prazo curto. Também era um prazo curto. Exatamente, a questão do prazo era muito desafiador, porque a gente tinha 60 dias para entregar um apartamento completo, porque Com 4 suítes. o cliente queria passar 4 suítes closet, hall de tudo entrada, que tinha lavabo, completo. E não é um apartamento de 64 metros quadrados. Não, ele é 3 vezes mais que isso, sabe? A primeira obra, prazo. Um prédio da FG. Então, assim, a gente tava entrando num lugar muito interessante. E dali as coisas começaram a avançar, a gente começou a formar equipe, viu o poder, a potência do mercado. Legal. Daí eu falei, não, agora vamos. Vamos. Daí eu comecei, só que até então a Fábio não tava junto comigo, diariamente na fábrica. Aí que as coisas começaram a avançar, eu comecei a fazer contratação, aí a gente já viu a necessidade de contratar um BPO financeiro para fazer a parte financeira, um RH, são terceiros que nos atendem. Então, a gente já começou com um pensamento de empresa grande, que legal. né? E daí nisso eu falei, Fábio, o negócio seguinte, as coisas estão indo, as coisas estão indo, tem potência, eu preciso de você aqui. Ou eu vou ter que contratar alguém. E daí aí que eu apertei ela, que ela teve que tomar a decisão. E ela já perguntou qual que é o prazo da nossa casa para entregar os móveis. Não, a nossa casa a gente levou 1 ano para chegar lá. A casa ficou pronta com 1 ano. Entendi. A gente priorizou, que foi muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Era casa, construção, investimento ali, investimento na fábrica.
Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Numa velocidade muito grande. E a gente tem 3 crianças, né? Que o nome F5 vem da... Isso que é interessante. Explica para nós aí, Felipe, Fabiane e tem mais 3F, né? 3F. E explica aí essa questão dos nomes da... Então, Felipe, Fabiane, o filho mais velho é o Fabrício, o Fernando, que é o do meio, e o Frederico, que é o mais novinho. Então é a família F, por isso do F5. Que legal, que legal. E vamos lá, vocês falaram muito assim, vocês já tinham uma experiência, já eram gestores na outra empresa, vieram para a marcenaria, e com certeza com esses anos de estrada vocês já perceberam que essa é a maior dor da marcenaria, né? Sim. Essa questão da gestão é uma coisa que o marceneiro peca, deixa a desejar. O que vocês falariam assim agora com a experiência que vocês têm, com a bagagem que vocês têm de cliente, de mão de obra? Que conselho que vocês dariam assim para esses marceneiros que estão assistindo? Pontos importantes, coisas que talvez, isso aqui no começo talvez pequei, hoje eu já não corrigi. O que vocês falariam? Bom, dentro da gestão da empresa, em busca de conhecimento entre pessoas e processos. Isso daí eu acho que é fundamental para qualquer negócio avançar. Como eu falei, a gente aprendeu muito na dor lá, e conhecer, de fato, a questão dos equipamentos, sabe? No início a gente comprou uma serra que era 2.000 milímetros, não cabia uma chapa inteira. Daí a gente viu a necessidade de comprar uma de precisão Flex, com vocês, que é a Flex, que nos atende muito bem. Então, você conhecer também o que o mercado tem de equipamentos e tecnologia, isso daí para o marceneiro é fundamental. E materiais, né? Sim. Materiais, porque hoje tem um mundo de materiais. Que legal, que legal. Tá sempre se atualizando aí das tecnologias. Isso daí é fundamental. Mas acho que o ponto principal é justamente esse que eu acho que é bacana reforçar, né? Que precisa realmente evoluir, buscar conhecimento em pessoas e processos, né? Pessoas e processos é o ponto principal para qualquer empresa. Sim. E a gente vê uma dificuldade muito grande, Fabiana, quando a gente fala de montagem externa, até mesmo marceneiro, às vezes dentro da marcenaria. Como que você tem lidado com esse pessoal externo? Hoje eles são funcionários, são terceiros? Quantas equipes você tem? Hoje nós não temos, né, externo. Hoje o nosso time mesmo é próprio. Que faz entendi. a montagem, não faz a terceirização. Entendi, que legal. E a gente foi um pouco na contramão do mercado, né? Isso, porque normalmente a parte da marcenaria ali, ou é MEI, né? Ou é só um contrato de trabalho. Não, lá na fábrica não. Lá são todos registrados, todos CLT. Que legal. Então, já pensando no crescimento, sabe? A gente tá fazendo uma estrutura e em cima disso a gente vai começar o crescimento. Então, a nossa base inicial já foi pensando nisso. No crescimento. Porque a gente saiu de uma grande empresa, sabe? E lá, todo mundo... É uma empresa nível Brasil e Mercosul. Então, era 70 pessoas internas e 360 externos, né? Então, é uma empresa robusta e a gente trouxe muito isso para dentro da nossa fábrica. Sim. Que legal, que legal. E como é que foi trazer esse pensamento? Porque são duas realidades diferentes, né? Uma realidade de quem está começando, com uma realidade que tem 31 anos no mercado, né? E também com uma mão de obra que vocês sabem que a marcenaria tem uma mão de obra hoje... digamos que menos qualificado, um pessoal mais simples, mais humilde. Como é que foi trazer essa ideia da grande aqui, da empresa grande, para uma empresa que está começando? Esse período de adaptação ali, como que foi com o pessoal de vocês? A gente começou, né, eu comentei, começou o meu cunhado, e a gente começou com poucas pessoas. E a gente, até por um certo tempo, nós fizemos um projeto por vez, justamente para aprender. Então, essa questão da maturação, tem o tempo de maturação. Sim. Então, hoje, completamos 2 anos no domingo,
é uma empresa muito recente, né? Quando a gente conversa, o pessoal fala, mas é um nenê prematuro, né? Porque vocês já entraram no mercado, assim, atingindo público que tem muitas marcenarias que ainda não conseguiram. Tem 15 anos que não atende. Isso. Então, a gente atende um público alto padrão mesmo, e que a Fabiane que sempre fala que é mais exigente. Sim. Entendeu? Então, eu acho que... E como você... É isso daí. Fabiane, você falando ali de alto padrão, porque hoje é a palavra do momento, né? Móveis de alto padrão, assim, no ponto de vista, assim, o que é esse móvel de alto padrão? O que é uma entrega de alto padrão? Porque dá para ver que o investimento de máquina de vocês é muito grande, em pessoal também é muito grande. O que é esse alto padrão da Five? O alto padrão eu entendo que começa desde o primeiro atendimento, né? Então, a forma como você atende esse cliente, o cuidado que você tem com ele dentro da fábrica, né? Desde de embalar os móveis, e como que você vai transportar, chegando na casa do cliente, qual o cuidado que você tem dentro da casa do cliente, e principalmente que você não tenha retrabalho, sabe? É aquele imóvel realmente que não passa por nós sem uma inspeção e sem estar 100% aprovado. Né? Então, muito bem colado, muito bem limpo, sem imperfeições. Para mim, o alto padrão é isso, sabe? Para a F5 seria isso. Eu visitei eles na sexta-feira fazer o convite e eu vi a máquina deles faz 2 anos, com a CNC. Parece que entregaram ontem a máquina. É muito limpo, capricho. Então, eu acho que o alto padrão começa desde aí, né? Então, é aquele cuidado com o equipamento, não só usar. Mas ter esse cuidado com o equipamento. Eu vi a coladeira lá também e falei, nossa, entregaram agora a coladeira, tá muito nova. Sim, então, a gente tem bastante cuidado com isso. Sim. E os técnicos de vocês sempre nos orientaram. Felipe, se for para mexer, deixa uma pessoa mexer. Uma pessoa responsável só pelo maquinário. Não deixa a fábrica toda ficar ali se envolvendo, porque daqui a pouco aparece desregulagem, estraga alguma peça, você não vai conseguir identificar quem foi. Então isso daí uma orientação que veio desde a primeira vez que pisaram lá, e eu sigo assim. Que legal, essa é a pergunta que eu ia fazer agora. Você começou com uma CNC, né, com a Discovery, e com uma Stark, né? Isso, Stark 600. 600, depois mudou para 700, depois mudou para Pegasus, né? Sim. Em curto espaço de tempo. Isso que eu ia falar. E você continua. Agora, recente, foi entregada a outra, né? Foi a Pegasus 1100. Aí teve a esquadrejadeira também. Também. Não, na verdade, todos os maquinários lá é o Z-Craft. Eu tô com enxoval. Eu só não coloco mais lá porque não tem espaço. Não tem espaço, né? Por pouco tempo, exato. Né? Senão, com certeza, investiria mais, né? Porque a gente sabe que vocês têm várias outras máquinas também que vai ser muito importante a gente conseguir agregar também na nossa Não, pode deixar que eu vou atrás de um barracão pra vocês. E voltando lá no começo da história, né? Lembra que você me falou? Eu fui lá adquirir as máquinas com vocês e eu não tinha barracão. Eu comprei as máquinas chegaram, foram revisadas, embaladas, pronto para entrega. O Patrick me ligou, Felipe, passa o endereço para fazer a entrega das máquinas. Foi. Daí eu falei, Patrick, eu tô tentando conseguir o endereço. Ué, chefe, mas como assim? Daí eu falei, eu não consegui alugar barracão ainda. Daí ele falou, você tá maluco. Não temos espaço ainda. Não, e não foi fácil também de localizar barracão aqui em Curitiba, porque hoje nós temos todas as liberações, todas as autorizações para poder tá atuando com a operação ali, sabe? Alvará e tudo mais. E não foi muito fácil aqui em Curitiba. Então, os lugares que a gente conseguia, eu não conseguia liberação para funcionamento. Então, daí lá no Pinheirinho eu consegui. E daí quando eu consegui, ainda liguei. Espera aí que eu mexi com a elétrica ainda, pneumático, exaustor. Falei, não, fica tranquilo. A hora que me dá o ok, eu entrego. E é muito engraçado. Quando é para ser, vai ser. Bom, nós temos tempo aí, né? Eu vou contar a história. Fica à vontade. Cara, tudo foi muito interessante, porque até na locação do barracão,
quando eu estava em busca, né, junto à imobiliária, por um barracão, eu visitei barracões que, sabe, aquilo que não brilhava os olhos, falava, não sei. E daí levei a Fábio ver um dela, não, muito pequeno. E daí o pessoal da imobiliária comentou ali, falou, Felipe, nós temos um barracão, mas esse entraram lá, roubaram a fiação e tal, eu não vou te liberar para ver. Eu falei, onde que é? É no Pinheirinho. A hora que ela me passou, eu falei, me passa o endereço. Ela, tô com a chave aqui, mas saiu da cartela para locação. Eu falei, deixa eu dar uma olhada, Vamos lá ver. vamos lá, né? Foi. Cheguei, dei uma olhada no barracão, dava até dó. Porque chegaram a tirar até os vidros, roubar os alumínios, sabe? Depenaram o barracão. E no meio de 2 marcenarias. A nossa rua ali tem 2 marcenarias. Aí na hora eu falei, opa, se tem 2 marcenarias aqui vai liberar o alvará. Sabe? Verdade. E daí dei uma pesquisada e daí depois a imobiliária até... você quer investir lá para recuperar o barracão? Eu falei, não consigo. Eu tenho interesse, mas eu não consigo investir. Daí falou com o proprietário falou, não, se eles ficarem, eu invisto. Cara, sabe, nós acreditamos muito em Deus. Que bom. E quando fechamos a locação do barracão, o proprietário chegou até a perguntar, né, que cor que era a nossa logo para pintar a fachada de uma cor próxima. Então e ele recuperou seu barracão, ficou fantástico. Fantástico. E eu, como nunca tinha pisado dentro de uma marcenaria, já fui com a ideia de uma linha de produção. Qual que ia ser o caminho da entrada, percorrer dentro da fábrica, a saída, o que facilitaria. E daí nem logo a gente tinha. Daí eu comprei as máquinas, aluguei o lugar, mas não tinha nenhuma logo. Vamos correr atrás da logo agora. Vamos correr atrás da logo. Todo mundo te encontrar, né? Então, foi, gente. Por isso que me chama de louco. Sério? São tudo louco. Família, até família, né? Família. É um investimento alto, né, pessoal? E assim, Sim. mas vocês não são do ramo, ninguém da família, mas como assim? Do nada. Né? Comprar as máquinas e não ter um espaço, já não ter os colaboradores, né? O que vocês estão querendo com isso? Vamos realizar esse sonho. Mas voltando, né? A ideia era focar na nossa casa. Sim. Né, era ir com calma, um passo de cada vez, não era sair atendendo os clientes ainda. Entendi. Mas daí o comercial viu o potencial e falou, bora, vamos vender. Daí a Fábio se somou e as coisas de fato. Já de início também, né, nós contratamos um marketing, então a gente sempre teve um marketing correndo junto conosco. Que hoje está aqui conosco, inclusive. Gerando conteúdo, então eu acho que foi muito importante essa questão. Entra até um pouco dentro daquilo que você falou no começo, se fosse para dar uma dica, a questão do marketing, acho interessante, sabe, para quem está começando, porque tem vários marceneiros aí que eles não atuam no modo digital. Sim. E não tem custo. A gente nunca fez um patrocinado ainda. Não que a gente venda pelo marketing, sim, né? Não, mas é importante para dar visibilidade. Ele fortalece muito a marca. Aparecendo. Ele fortalece muito a marca. Então, isso ajuda bastante. Eu reparei muito bem no ano da pandemia, clientes que estavam bem posicionados no marketing venderam. E clientes que iam começar demoraram um pouco. Então, sim, o marketing é essencial para qualquer empresa, né? Para mostrar o dia a dia, o maquinário, qual projeto eu estou entregando, aonde eu estou entregando, para ter esse diferencial e mostrar, né, o alto padrão que eu entrego. Então, isso é muito bacana. Que legal. E uma das coisas que a gente volta e meia, na feira a gente escutou muito, eram marido e mulheres que trabalham na marcenaria, e é um desafio, né? Trabalhar com o marido, trabalhar com a esposa é um desafio. Você acha que é um desafio? É sempre... Para você é um desafio. Como é que é essa divisão para vocês? Hoje está muito bem definido assim, a área que a Fabi atua, a área que o Felipe atua. Como é que é essa divisão de vocês? Desde que eu e a Fabiane, a gente ficamos juntos em 2013, passou uns 5 meses de namoro ali, eu acabei indo trabalhar, o pai dela me chamou para ir trabalhar na empresa deles, e desde então a gente toda a vida trabalhou junto.
É A gente não- 24 horas juntos. A gente não sabe trabalhar Legal. um longe do Separado. outro. Até tentando. Até né? tentamos, isso que eu ia falar. Até tentamos e não. Se for Até- pra pensar. e Até não. tentamos, eu acho que a gente se evoluiu muito juntos, sabe? Bacana. Sempre tem um impulsionando o outro, isso daí é fundamental, mas não é fácil, é um desafio. Principalmente porque não é só ali a indústria, né? Nós temos a casa, temos 3 filhos, então É. tem toda Uma rotina. uma rotina. Mas a E- gente se soma, né? Não, se soma, Graças mas se a Deus. cobra também. Ah, sim. A gente se cobra. Hoje está definido que ela está de um lado e eu estou do outro, mas é a união que faz Essa a força. F5 tá avançando. E a gente também está formatando essa questão de processos, a área comercial, ter o processo da área comercial, Fábrica tem um a processo, fábrica né? tem um processo. Que bacana. Então a gente sempre está em busca, assim, até de consultores que já possuem uma estrutura igual a nossa, que tem conhecimento, porque as coisas aconteceram muito rápido lá dentro da fábrica. Então eu não tenho tempo para pegar um consultor que nunca pisou numa marcenaria e tentar Sim. validar métodos. Não, dá. eu já preciso pegar um negócio que Já está teve. validado e que preciso colocar para rodar. Agora estamos implementando também um sistema bem robusto, que se conversa com o Dynabox. Então a gente está tentando integrar o máximo possível dentro da fábrica. Acredito que isso vai trazer facilidade para nós. Que bom. Esse sistema que você comentou, hoje a parte de projeto é Dynabox, né? O Dynabox. Acho que vocês começaram também com o Dynabox, né? Começamos. A gente já começou com o que tinha de melhor no mercado. Sim. E a escolha da Usicraft veio nisso, não foi só porque a gente viu belas máquinas, mas foi pensando também no pós-venda. Que isso daí eu não canso de elogiar sempre vocês, porque é incrível. Acredito que seja com todos os clientes isso. É uma né? resposta rápida, É né? muito rápida, eficiente. Eu sempre brinco, né? Vocês tropeçam lá e caem dentro da minha fábrica, né? Bom, semana passada, né, Patrick? Até comentamos. Na segunda-feira, deu uma desconfiguração na máquina. Não sei se foi queda de energia. Enfim, nós conseguimos um técnico que nem daqui que estava passando por aqui. Vocês conseguiram direcionar ele lá. Às 7 horas da noite, a gente foi sair, era meia-noite. A máquina ajustada. Com você Processo fino. solicitando perto das 6 da tarde, né? Ou É. seja, em Sim, menos de sim, uma não. hora a gente já teve uma resposta, né? Que Foi, bom. cara, isso daí é um diferencial muito grande, muito grande. É isso que nós tentamos passar para a equipe, né? Seja o mais rápido possível. Então, Porque Sim. não é só sobre venda, né? Inclusive na Exatamente. marcenaria. É. O pós-venda também tem que ser excepcional. Porque senão você vai vender só uma vez, né? E estamos falando de prazos, né? Exato. O prazo não espera. não. Ainda mais O você, né? contrato ali não espera. E é uma coisa que acontece muito, né? Principalmente na marcenaria. O cliente ele não tem máquinas repetidas, né? Não tem 2 CNC, 2 coladeiras, 2 para uma ficar parada. Então o pós-venda é justamente o que muda o jogo, né? Muda o jogo, seja na marcenaria, na hora que você Sim. tem lá Sim, uma corrediça, alguma coisa, mas seja na máquina na hora que ela para também. com toda A certeza. gente tem ali, depois que é feito todas as etapas do processo, depois da entrega, a gente acompanha o cliente ainda por 1 ano também. Sabe, Legal. de 3 em 3 meses tá entrando em contato, tudo certo, tudo alinhado, corrediça, dobradiça, fita de borda, sabe? A gente tem esse acompanhamento por 12 meses ainda com o cliente. Justamente para trazer segurança, que a minha ideia não é vender uma vez só. A minha ideia é fidelizar o cliente. Isso. Sabe? Que indique, né? Hoje, Sim. inclusive, a maioria dos nossos atendimentos é por indicação. Isso que eu ia perguntar para vocês, assim, hoje você comentou muito do marketing para fortalecer. Como é que é o comercial da Five? Tem o marketing, daí tem você na direção ali da parte comercial. E agora você está falando muito também de indicações. Como que é essa parte comercial? Porque eu vejo que é uma coisa assim. O marceneiro, às vezes, ele fica muito refém da indicação e não investe no marketing. Daí tem uns que dá muita atenção no marketing e acaba deixando de lado um pouco a indicação. E pelo que vocês estão me falando, vocês conseguem conciliar esses dois.
Hoje, como até eu já havia comentado, né, o marketing mesmo, a gente não chegou a fazer um tráfego pago ainda, por exemplo, para atacar pelo Sim. Instagram ou, né, porque justamente é uma empresa de 2 anos, então é um passo de cada vez, né. Hoje, a maioria dos atendimentos é realmente por indicação, Que bom. né, então a gente conhece uma construtora, como você comentou, que foi quem construiu nossa casa, que nos conhece há mais de 20 anos, né, que já atende alguns arquitetos que acabam nos indicando. Eh, Alguns atendimentos que a gente já fez, também já indicou para família, para amigos, sabe. Que legal. Tá vindo mais por indicação Nós mesmo, temos né. umas parcerias estratégicas também com Exato. arquitetos, Que sabe? legal. Corretor também, né. Corretor de Corretor de imóveis. imóveis também nós temos algumas parcerias. Que legal, que legal. E Porque, a querendo ou indicação. não, é a extensão, né, do trabalho do corretor, se você for parar pra pensar. Exatamente. Se tiver uma empresa de confiança, por que não? Não tá na carteira dele Sim, ali. Ó, exatamente. E eu tive uma experiência na minha época de marcenaria. é, o pessoal vai dar risada, mas a minha maior indicadora era uma síndica. Cara, síndica era campeão, porque todo mundo que muda novo conhece o síndico. Conhece sim. Cara, síndico era campeão. Eu tinha, na minha época eu tinha Faz dois lá, amizade com o síndico, viu? Olha aí, ó. síndico e porteiro. Rapaz do céu. Sim. Todo mês era 1 ou 2 clientes, assim, fechando. Olha E que bacana. que eram esses dois que indicavam muito. Mas teve um momento nesses 2 anos, com certeza tiveram seus altos e baixos, seus aprendizados, tudo novo, assim, que teve que aprender tudo, né? Teve alguma coisa, assim, que vocês aprenderam, que vocês colocaram na prática que realmente deu uma virada de chave muito grande? Alguma coisa assim que, pô, não, isso aqui, cara, a gente tava patinando até aqui. Depois que a gente implantou isso aqui, parece que, nossa, mudou o jogo. Teve alguma coisa assim nesses 2 anos, não? A questão do sistema veio para ajudar, somou bastante. Facilitar, né? Facilitou bastante. Até porque na outra empresa também a gente já vinha com um sistema, né? E ali quando a gente iniciou, a gente não tinha, né? Então ele facilitou. Fora a questão do sistema. A questão de você entender o software também. Isso daí, eu notei que nós tivemos um avanço depois. Que eu comecei a sentar mais com os marceneiros, que daí eu já não tinha um único marceneiro só. Eu já tinha mais de 2 marceneiros, e a gente sentar e conversar sobre o projeto, antes de executar. Então isso daí, a gente definir de fato o método construtivo. A partir de hoje, o nosso método construtivo é esse. As ferragens, a partir de hoje, a gente vai usar esse tipo de ferragens. Então, Você diz assim, ir criando padrões? padrões, Isso. exatamente. Entendi. Porque lá no primeiro projeto, a gente, né, uma equipe totalmente nova, já um projeto robusto, nós chegamos a errar dimensões de móveis. Então, depois disso daí, que de fato eu comecei a falar, espera aí, Vamos olhar com calma. não adianta só contratar gente do mercado, deixa eu também me envolver de fato. Sim. Porque até então a vinda da FAB foi justamente para somar essa parte, porque era só eu dentro da fábrica. Eu fazia a parte do atendimento, a parte da venda, a parte de contrato, a parte de gestão ali da equipe, Compra, enfim, contas. Daí, Entendi. a partir do momento que a gente Ela- começou a desmembrar, né, cada um no teu quadrado, e eu, de fato, mergulhar, sentar com o time. Por ser uma empresa de 2 anos, a gente já reconhecemos talentos ali dentro. Pessoas que entraram numa operação e numa conversa, sabe? Ele Sabe, pode ir pro PCP. De você, exatamente. Bacana. Entrou um meio oficial que tinha ouvido falar já de SketchUp, e daí um dia conversando, liberei uma licença do Dynabox, e no final das contas ele desenvolveu o projeto particular dele, cortamos lá na fábrica, ali foi a prova dele. E Que daí legal. ele fez a montagem, deu certo. Eu falei, tem interesse de trabalhar no escritório comigo? Tenho. Hoje é uma peça estratégica dentro da nossa fábrica, que é quem cuida de toda a parte de projeto técnico. Antes de ir pra fábrica, passa por ele, então. Sim, vem o projeto do arquiteto. arquiteto, a gente transcreve para dentro do software. Então faz toda a parte de documentação, validação com o marceneiro. Hoje a gente já tem pessoas à frente de cada etapa, sabe? Pontos Que legal. estratégicos. Bom.
Daí Que legal. tem um chefe da marcenaria mesmo, né? Um marceneiro-chefe, um líder. E daí tem a Fábio no comercial e eu na parte de gestão da operação. Que legal. Aí o Vanderlei, que é a parte dos máquina. operadores das máquinas. Legal. Entendi. E se fosse assim, comentar em relação a esses 2 anos que vocês tiveram, teve vários ajustes, melhorias que vocês foram fazendo, foram conhecendo as máquinas também. Agora, trazendo um pouco ali para o mundo das máquinas, Felipe, você comentou que o técnico fez algumas orientações para elas rodarem o melhor possível. Assim, o que você viu? Porque uma coisa é nós falando de máquina e a outra coisa é você que está lá todo dia com a máquina, né? O que você poderia, assim, dar de dica, conselho para quem está com as máquinas lá, trabalhando, rodando? Tem alguma coisa assim que você vê que o pessoal às vezes descuida disso aqui, ou passa batida isso aqui? Tem algum ponto assim que você gosta de mencionar? Para ter elas assim, 150%? A preventiva. Cara, sabe, você não parar e fazer uma preventiva, mas é uma preventiva completa. Minuciosa. Limpeza, lubrificação, você ir com a escovinha, sabe? Por isso que o Patrick, aquele dia, sexta-feira, ele viu lá na fábrica. Caramba, Nossa. Felipe, nem parece que tá tanto tempo essa máquina aqui. É. Porque lá a gente limpa, passa aspirador, passa ar, sabe? A gente faz então essa preventiva é importantíssimo. Não, o operador dele da CNC limpa cone a cone Sim. com paninho, com desengripante, limpa por dentro do espino. Eu falo, nossa, o técnico foi lá, ele foi chacoalhar ali o montante ali. o montante, ele falou, cara, não tem nenhuma folga. Não tem nenhuma folga. Mas é porque a gente sempre tá limpando. Sempre tendo cuidado com a máquina. Então a preventiva ali, eu acho que não dá só para você fazer a máquina, só usar e não parar e fazer um ajuste, sabe? Uma preventiva. Senão não dura. Não dura, até porque nós estamos falando de máquinas de precisão. Então o sensor tem que estar limpo, enfim, e não é só a máquina, né? Tem também a rede de ar. Você tem que ter um expurgo ali para ficar cuspindo água do compressor, tem que ter filtros, porque a máquina, né, ela tem que estar com o ar seco, né? Entendi. Que legal. É detalhes. Sim. Na verdade, a gente vê muito assim, é igual o carro, né? Não existe carro que não tem manutenção. Exato. Meu amigo, você quer um carro pra vida inteira? Cara, é só fazer manutenção. É bem isso. Só que às vezes o cliente acha que, não vou parar agora, para o mês que vem, para no outro mês, para no outro mês. Daí, na hora que para, é uma emergência. É o que eu ia falar, infelizmente nem todo mundo tem essa mentalidade e segue com esse cuidado, né? Sim. Alguns, às vezes, não... É só cortar, só ligar... Não adianta querer cortar o ano inteiro e parar só no final do ano para fazer uma preventiva. Não adianta. Exatamente. A gente tem ali, cada 2 projetos, a gente dá um ar, dá uma atenção nelas, vê a necessidade, avalia a fresa, quantas chapas já foram cortadas, tudo, porque influencia no resultado. Não adianta, sabe? Que legal. Agora eu colocar você numa saia justa. O que você prefere, CNC ou coladeira? Você acha que... deixa eu perguntar melhor. O que você acha, na tua opinião, que é mais chatinha de lidar? CNC ou coladeira? Rapaz. Deixa eu... De repente é coladeira. Eu acho que é coladeira. Eu acho que é coladeira ali. Nossa, de 10, 9 fala coladeira. Ela tem muitos grupos e sensores e etapas de processo. Ela é muito eletrônica, não que a CNC não seja, mas tem... eu acho que é a coladeira, sem sombra de dúvida. Coladeira. E a nossa coladeira, se comentou, a gente viu a necessidade já no segundo projeto, a necessidade de substituir. Porque na minha cabeça, quando eu montei a fábrica, eu falei, vou comprar uma CNC, não preciso de uma serra esquadrejadeira de precisão. Vou comprar uma basiquinha só para cortar frente de gaveta, que vai vir tudo pela CNC. Vou comprar uma coladeira só a Stark, eu acho que é 6 grupos. 6 grupos.
sem tupia de entrada. Já no primeiro projeto a gente já viu necessidade de uma tupia de entrada. Já que ligou pra nós. Não, na hora. Patrick. Eu falei, Patrick, vamos fazer um break? Boa. Né? E daí acabou que deu certo a negociação. Daí nós pegamos a Stark 700, que era uma 600 com a tupia de entrada, né? Mais um grupo. Nos atendeu muito bem também, né? O acabamento, a qualidade ali, não tem o que falar, Você ficou o quê? espetacular. Ficou mais de um ano com ela, né? Não. Eu acho que foi. Eu acho que a Stark foi. A 700, eu acho que eu fiquei mais tempo. Mas não chegou a completar um ano. Porque todas as máquinas eu troquei dentro da garantia. E daí, essa hora que bateu, eu já tenho que pular para 1.300. 1.300 agora. Já vamos trocar. Não, e daí, mas mesmo assim, uma coladeira é excelente. Só que a gente viu a necessidade de Acelerar. ser mais preciso e com mais velocidade. Aí entrou a Pegasus. Aí a gente se apaixonou, né? Não tem que falar, porque é um equipamento totalmente diferente, né? É muito robusto. Eu falo que é meu ônibus. Parece um ônibus, porque é enorme. Dá diferença em acabamento, né, a coladeira. A gente sabe. E a celeridade, né, que ela dá ali, ela é precisa mesmo. Não adianta você querer colocar o MDF de qualquer jeito, não. Ela não cola. É do jeito dela. Eu acho que é um dos segredos da marcenaria. Não adianta ter o corte perfeito se você não tem a colagem, né? Então, você tem o corte bacana. E agora a colagem, cara, porque é a colagem que vai aparecer no móvel do cliente, né? Então, Com muito certeza. bacana ter ela. Pessoal, a conversa tá boa, mas nós já caminhamos aí para 50 minutos de conversa. E tem muita gente que tá assistindo a gente que tem aqueles que já estão com as máquinas e estão querendo conhecer um pouco da história da Five, mas tem aquele pessoal que tá em cima do muro, não sabe se investe, se não investe, se é o investimento certo, porque se fala muito de, será que vale? O momento agora é CNC, será que vale? Será que não vale? É muito difícil, não é? O que vocês falariam para esse pessoal que tá assim em cima do muro? Eu falaria, vai sem medo. Não é fácil, né? Não é. Nada na vida é fácil, sabe? Exato. Mas eu acho que quando você tá seguro do que você quer, isso daí acho que é primordial. Você precisa ter isso muito claro, né? De que é isso que você quer, e aí porque é justamente isso. É seguir no seu objetivo. Sem perder o foco. Sem perder o foco que dá certo. Tá Né? Por mais que seja um investimento alto, enfim. Mas se você sabe o que você quer, não tem erro. Vai sem medo. Depende também se a pessoa ela quer crescer, né? Que tipo de imóveis que ela quer entregar. Porque, qual a qualidade? Qual a qualidade, isso. Hoje tem linhas de crédito que você consegue, né, adquirir um equipamento. Sim. Então, eu acho que não tem como voltar. Agora é daqui para frente e a tecnologia vai estar cada vez mais presente, né? Até a nossa medição hoje é diferenciada, a nossa medição dos ambientes. Então a gente já recebe tudo dentro de software, os ambientes todos, o pé direito, marco de porta, janela, ponto hidráulico, ponto elétrico. Então já vem tudo pronto para nós. E daí, a partir daí, o nosso projetista começa... Legal, isso é um aplicativo, é uma empresa terceira, é um aplicativo, como é que é? Isso, é uma empresa terceira. Que legal. Então... E é uma coisa que demora e qualquer errinho... Impacta Exato, é gigante, exato. né? Impacta nos móveis. E é uma empresa muito, muito boa, né? Eles são muito assertivos, sabe? Bem preciso. Muito preciso. Que legal, que legal. É etapa de processos, né? Daí você vai... aprimorando o processo. E a gente viu a necessidade interessante de ter uma parceira assim, porque aquilo, quando eu tenho venda, eu tenho esse custo. Ele se torna um custo variável, né? Do que, de repente, eu segurar um colaborador ali só para fazer a medição em loco. Exatamente. E querendo ou não, quando se fala de pessoal, é um esgoto 100 milímetros errado, já pega no meio da travessa, já viram. Verdade. Então, a questão da tecnologia, né? Isso daí é fantástico, porque a gente consegue projetar todo o móvel antes de sair cortando ele. A gente consegue prever ali se ele vai bater em algum ponto, né? Que, se você mudar uma travessa, uma prateleira, algo do tipo, você já consegue evitar
o pior do que depois que tá pronto, cortado. Então, isso eu tive muito vivo, sabe, Nicolas, quando eu montei a F5. É de trazer facilidade para nós na operação e poder entregar um trabalho diferenciado para o mercado. Porque as maiores dores que a gente ouve aí, de parceiros mesmo, arquitetos, quando é a primeira vez que vem trabalhar conosco, a falta de não atender prazo, né? Isso daí é campeã. Prometer um prazo, entregar com outro. Prometer uma qualidade, entregar uma inferior. Sim. Né? O que mais, Fábio, que tem? Recebeu e Sumiu. né? Ah, isso tem bastante. Gente, não é brincadeira isso. Isso daí e tem muito no mercado. Alguns até comentam, né? Alguns parceiros que tem marcenarias que já trabalharam com elas e que parece que quer vender uma vez só. Porque fez aquele imobiliário, quando precisou de um atendimento, alguma coisa do tipo, nunca mais atendeu o telefone ou mudou o número. E tem. Eu já tô indo na contramão. A minha ideia já é fidelizar mesmo. Trazer para mais de perto. Sim. Que legal, que legal. E, Fábio, o Felipe ele já falou as palavras dele. No teu ponto de vista, assim, que conselho que você daria? O que você comentaria para esse pessoal que tá em cima do muro, com medo? Eu acho que o medo não pode existir, né? Se tiver medo, na minha visão, se tem um pouco de medo, de repente não seja o momento, sabe? É confiar em Deus, é pedir para clarear um pouco a mente, mostrar o caminho, né? Mas não pode ter medo. Você tem que, como o Fê já havia comentado, você tem que ter seu objetivo muito claro, de onde você quer chegar, que público você quer atender, né? É realmente uma marcenaria 4.0, né? Faz sentido, não faz? Que legal. E seguir com isso, né? Analisar a persona, né? Analisar a persona. Sempre estar em busca de treinamentos. Eu e o Fê, a gente vê, né? Por muitos anos a gente participou de muitas mentorias, imersões empresariais, isso Legal. desde a empresa lá do meu pai, né? Então é algo que a gente sempre esteve em busca. Não dá pra parar. Não dá né? para parar. Não. É algo que tem que ser Sempre. constante. Você tem que estar se atualizando. Independente da tua área, do teu ramo, sabe? É algo que tem que estar vivo e você tem que estar Sempre evoluindo. sempre evoluindo. Que bacana. E eu tenho certeza, né? A questão dos nossos colaboradores ali, nós temos um time muito bom e que acredita muito na gente. Que legal. Acredita no propósito da empresa, sabe? Uma empresa de 2 anos no mercado, mas já ter feito projetos incríveis. É o que eu sempre comento, né? Uma empresa nova, que tem tudo para crescer. E quem tiver junto, vai crescer junto. Sabe? Eu acho que esse é o caminho. É o que eu falo para não ter pressa, porque é um tijolinho por vez. Por mais que as coisas lá dentro tá acontecendo muito rápido, mas é um tijolinho por vez. tijolo. Entre erros e acertos. Que legal. Peraí, tem algum... Não, tranquilo. Não, eu só tô olhando uma caixinha ali, né? Então, Eu só tô olhando uma caixinha. eu acho que a gente trouxe essa lembrancinha para vocês, né? Então, Nicolas, Patrick, pela parceria, Ai, muito pelo obrigado. carinho, pela amizade, Que legal. pelo convite também de estar aqui contando um pouquinho sobre a nossa história, né? E até bom. agradecimento, porque muito do nosso crescimento e evolução também vem Da Uzicraft. pelas máquinas da Uzicraft, Com Que certeza. legal. né? Com Que certeza. Eu acho que foi uma das maiores acertadas dentro da nossa fábrica. E não Que é bom. querer puxar o saco. Que bom. O Patrick até me perguntou. Ele falou: você tá cortando a média de quantas chapas dia? Eu falei: cara, eu vou falar só no teu ouvido. Já cheguei a cortar 42, cara. Ele falou: mas já tá na hora de você mudar, então, cara. Já tá na hora de colocar outra aí. Que legal, Hora cara. de Que mudar pra legal. Evoque. Não, vocês fazem parte do nosso crescimento com toda certeza. Que legal. E eu faço questão sempre de estar reforçando essa, sabe, a questão do que vocês entregam. Eu acho que essa indicação é a melhor. Porque nós temos muito isso dentro da fábrica. De Bom. clientes que
trabalharam conosco já, então nos Nos indicando. Então, quando a coisa é boa, tem que ser indicada. Que bom. Tá? E Que vocês ali. E eu vejo que cada vez mais as máquinas estão cada vez melhor, né? Evoluindo. A gente Eu não só para, preciso de espaço. Tá? É, Vamos atrás do Não. Marco pra você, então. E eu quero uma furadeira de topo, automática, uma embaladora. Tem mais? Vamos ver o que vocês têm Interesse lá nós temos, Eu não vou temos quinet. medo que nos falta espaço. Mas Olha, logo, Deixa comigo. Que bom, fico feliz. Pessoal, encerramos por aqui então mais um episódio. Novamente com uma história de vida e superação muito legal. Realmente mostrou assim que, primeiramente, Deus, e segundo, que tem que ter muita determinação, muita fé, muita coragem para fazer as coisas acontecerem. São duas pessoas que não eram do ramo. O Felipe, ele teve a sua paixão da marcenaria, tomaram coragem, montaram a marcenaria, foram descobrindo na raça, na dor, mas que hoje tem uma empresa ali, referência na região de Curitiba. Então, você vai lá no barracão deles, assim, é uma estrutura legal, muito organizada. A quem acompanha o Instagram consegue ver isso também. Então, a gente fica muito feliz de fazer parte dessa história. Então, eu agradeço novamente ao pessoal da Five e que Deus nos abençoe aí pra frente. amém. A gente Amém. que agradece. Muito obrigado. Agradeço vocês também por ter aceitado o convite. Vocês são clientes especiais, né, da UziCraft e pode sempre contar com a gente. Muito obrigado. E vocês continuem, que vocês estão também no caminho certo. Que bom. Amém. Vamos Obrigado. Amém. Obrigada, gente.